boa tarde, parceiros da PHB. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje estaremos aqui para falar de módulos fotovoltaicos, tá? Refinar os nossos conhecimentos, sempre agregando aí alguma coisa. Hoje o assunto é muito pertinente, né, pessoal? Porque se tratam de módulos bifaciais aí. Então, eu chamei aqui hoje para conversar com a gente o Vitor Soares, da JA Solar. Tá? A gente vai estar trabalhando bastante hoje sobre o módulo 540 bifacial em específico da JA. Eu sempre lembro, né, que esse webinar ele fica gravado, depois ele vai para o YouTube. Tá? Então, inclusive, se você está vendo ele no YouTube, eu convido você a já se inscrever no nosso canal. Tá? Deixa o joinha aí, ativa o sininho para receber as notificações para quando a gente postar um novo vídeo. Eu convido você a ver a nossa biblioteca de conteúdos, tá? Ela é bastante extensa. A gente fez um webinar na semana passada sobre o inversor de 250 kW, nosso lançamento. Tá? Eu lembro também que no final do webinar a gente tem sempre uma sessão de dúvidas, então não deixa para a última hora, tá? Já vai mandando aí as perguntas que eu vou anotando aqui para depois no final do webinar o Vitor responder elas para a gente, tá? Vitor, a palavra é tua agora. Beleza, primeiramente boa tarde a todos, né? Obrigado por estar participando do webinar. Só confirma para mim se está na tela já de apresentação. Sim, tá na tela e o teu áudio tá bom, Vitor. Beleza, maravilha. Então, mais uma vez agradecendo a oportunidade, onde a gente está fazendo essa parceria e apresentando um pouquinho mais dos nossos produtos, né? Aqui nesse webinar a gente vai falar principalmente do nosso Deep Blue 3.0, que é um dos modelos que a PHB comercializa, né, e oferece no mercado. Depois vamos falar principalmente de qualidade do produto, então a gente vai comentar bastante sobre certificação e RTC, falar um pouquinho desse relatório, né, o que esse relatório traz de benefícios e de testes em relação à qualidade, né? E por final vamos falar de cada teste, o que é testado, o que é validado para estar apresentando para o mercado produtos com qualidade. Nosso Deep Blue 3.0, né? Então só relembrando, né, para quem já não conhece, para quem conhece também relembrando as principais características, né? É um módulo de 72 células, né? Half cells, ou seja, são células cotadas ao meio, totalizando 144, né? Nós temos dimensões que a gente comenta são compatibilidade mecânica, né? Que são dimensões muito aplicáveis para geração distribuída e geração centralizada, né? Nossas células, por padrão, são tamanho M10, ou seja, são células de 182 milímetros, e por padrão, todos os nossos produtos trabalham com 11 múltiplos busbar. Essas tecnologias que a gente vai comentar aqui são as tecnologias padrões JA, independente de ser um módulo maior, menor potência, né, seja 450 ou 540, 550 watts, né. Por padrão, nós temos todos os nossos módulos são chamados múltiplos busbar, então a gente tem 11 busbar, né, que são as conexões entre células. Todos os nossos módulos trabalham com meia células, eles têm tecnologia half cell. E também nós temos a tecnologia GFIM, que é o espaçamento entre células reduzido, né. E todos os nossos rios, né, que nós temos 11, né, são cilíndricos, ou seja, você consegue reaproveitar a radiação recebida pela luz, né? Então, diferentemente dos módulos mais antigos, onde você tinha um ribbon flash, né, que você tem um ribbon cilíndrico, então que você tem um ganho considerável, principalmente aquela irradiação oblíqua, né, que vem diagonal, você consegue reaproveitar, criar angulações diferentes e reaproveitar essa irradiação recebida, né? E por padrão, como a gente comentou, né, são todos half cell. Aqui vamos passar rapidamente as principais características quando você pega um datasheet já está na mão, né? Então é muito importante você interpretar esses dados corretamente e entender o que realmente o datasheet está falando para você. Então aqui a gente comenta que são células mono, mas são monocristalinas, não são monofaciais, então isso aqui confunde muito o pessoal. Então aqui só lembrando que são células monocristalinas. O peso é de 31,8 kg, né? Então, é um peso também tranquilo para você estar trabalhando em cima de um telhado, em cima de comércio, fazendo uma instalação em estruturas de solo.
Nossas dimensões é importante entender, né, que são 22,78 de altura e 11,34 milímetros de largura, né? E também entender o que são essas outras dimensões aqui. Nós temos os chamados long frame e os short frame, né? Então, o que são os long frames? São esses frames das laterais, que são os frames que tem aquela orelhinha maior, né, de 28 milímetros, que é para você estar fazendo a fixação normalmente por baixo. Né? E nós temos na parte de cima e na parte de baixo short frame, por isso você tem esses dois desenhos mecânicos para mostrar. Né? Na parte de cima e na parte de baixo você não tem aquela orelhinha, né? Mas ela é diminuída porque não tem necessidade de você ter essa orelha maior, porque dificilmente você vai estar fixando na parte de cima e na parte de baixo. Então, por isso a gente fala que os long frame tem essa orelhinha maior. E o nosso frame, né, tem uma espessura de 35 milímetros. Então, por isso que é interessante você entender toda essa medida. Né? 22,78, 11,34 e 35 milímetros. Aqui nossa junction box, né, trabalhamos com cabo de bitola de 4 milímetros quadrados, né, são divididos em 3 caixinhas, né, 3 junction box, cada uma tem um diodo, né. Então é importante entender que cada caixinha é um diodo, sempre protegendo 2 grandes estrinhas do módulo. O nosso conector aqui é o padrão QC4, 100% compatível com o IC4 do mercado, né. Pela IEC, a gente sabe que não é recomendável, né, você conectar diferentes fabricantes de conectores, porém, nós, por garantir, fizemos o teste e garantimos que funciona adequadamente. Né? E o nosso tamanho de cabo, por padrão, é uma bitola de 4 milímetros quadrados com tamanho de 1,3 metros. Então, cabos compatíveis para você estar fazendo diferentes tipos de conexões, seja em série, paralela, ou aquela conexão leapfrog mais clássica, né, para você economizar o tamanho de cabo solar. O número de células são 144, como a gente comentou, então o módulo é dividido, né, em 2 pedaços, parte de cima e parte de baixo, com 72 células cortadas ao meio, totalizando 144 células. Né? Nosso módulo, por ser um bifacial double glass, então ele consiste em um vidro na parte frontal e um vidro na parte traseira, cada uma com 2 milímetros de espessura. Nosso pallet contém 31 módulos, né? Totalizando, se você fizer um cálculo, né, em um container de 40 peças, você consegue colocar 20 pallets, totalizando 620 peças por container. A PHB hoje comercializa nossa potência 540 watts, então aqui tem todas as características desde do VOC, das correntes e principalmente da eficiência. Né? E também outro ponto que é bem interessante você entender, né? O que esse gráfico mostra? Ele mostra a garantia de 12 anos de produto, né? Então você tem uma garantia contra defeitos de fabricação de 12 anos e uma garantia de performance, né, linear, módulo ao longo de 30 anos. Por ser um double glass, você vai ter 30 anos. Se fosse uma facial, normalmente você trabalha com 25 anos. Então esse gráfico vai mostrar isso, né? Então esse gráfico você consegue interpretar também que o primeiro ano dele, você tem aquela degradação mais acelerada, que a gente fala que é o lead, né? Se você tem 98%, você considera que então temos um lead de 2%. E ao longo do 30º ano, você ainda tem uma potência nominal por volta de 85%. Né? Com isso, a gente garante que é 0,45% de degradação anual. Pegando mais uma tabelinha do nosso datasheet, vamos entender que funciona isso aqui. Né? Por que a nossa tensão máxima do sistema é sempre 1.500 volts? Né? Por que não pode ser uma tensão maior ou menor? Né? Ela é limitada por causa da NBR 5410, que você tem aquelas classes de tensão. Então, para você trabalhar sempre com baixa tensão, pela NBR 5410 são 1.000 volts, né, em AC, corrente alternada, e até 1.500 volts em DC. Então, por isso que todo o sistema fotovoltaico, desde o módulo e as entradas dos inversores trabalham com 1.500 volts. Temperatura operacional é de acordo com os testes de EAC, né, que até o governo faz esses testes, então pela 61730 e a 61215, nós garantimos que o funcionamento de todos os elementos do módulo trabalha nesse range de temperatura, de menos 40 até 85 graus. A classificação máxima de fusíveis em série é, se você for dimensionar uma proteção CC no seu sistema, você tem que colocar uma proteção que suporta até 30 amperes, ou seja, a gente garante que o nosso módulo, todos os elementos, desde EVA, encapsulante, célula, consegue suportar uma corrente, né, de até 30 amperes. Então, se você for dimensionar algum sistema de proteção, na sua instalação tem que garantir
que essa proteção atue antes dos 30 amperes para garantir a integridade de todos os componentes do módulo. Carga estática mecânica, né? Tanto frontal e traseira, a gente garante que é chamada aquela carga de neve na parte frontal, né? Então a gente garante 5.400 pascais, e a parte traseira seria aquela força de carga mais dinâmica, né? Que a gente fala que é o vento. Então a gente garante 5.400 na parte frontal e 2.400 na parte traseira. Condição de operação por padrão, né? Nós temos a STC, que é 25 graus e 1.000 watts por segundo, né? 1.000 watts por metro quadrado, perdão. E as condições de operação por padrão de norma, né? São todas em 45 graus a temperatura celular. Fator de bifacialidade, né? Nós falamos que é 70%. Por quê? O que é fator de bifacialidade, né? É a razão da irradiação da parte frontal em relação à parte traseira. Então, imaginando que você tenha 1.000 watts por metro quadrado na parte frontal, esses 1.000 watts vão ser absorvidos na parte frontal. Porém, se esses mesmos 1.000 watts incidirem essa irradiação na parte traseira, você vai somente garantir 70% dessa irradiação possível na parte traseira. Então, o fator de facilidade é essa relação de radiação entre a parte frontal e traseira. Classificação contra fogo é a classificação pela normativa da UER, né? onde garante um nível, um grau de proteção do vidro na parte traseira, principalmente a parte traseira. Se você pegar um módulo monofacial e comparar com um bifacial, você vai notar que são categorias diferentes de classificação contra fogo. Então, aqui, o nosso por ser Double Glass tem esse classificação tipo 29. Aqui são certificados gerais, né, os mais básicos, aqui seja da ISO em relação à indústria, da ESC em relação ao produto. Então, são as certificações padrões por norma para você estar comercializando módulos de qualidade no mercado. Aqui temos as provas características, né, em relação à corrente de tensão de acordo com a variação de radiação. Então, aqui a gente consegue ver que a irradiação é diretamente proporcional à corrente. Então, quanto mais radiação o módulo recebe, maior seria a sua corrente. Este outro gráfico mostra a potência em relação à tensão. Então, aqui, se a gente tiver a variação de radiação, consequentemente, você vai ter a variação da sua potência. Então, se você consegue ver, se você tiver uma irradiação um pouquinho mais baixa, a sua potência tende a cair. E esse último gráfico, a gente mostra a corrente em relação à tensão, de acordo com a variação de temperatura. Então, aqui você consegue ver, né, que esse gráfico mostra o quê? Que você vai, na hora de dimensionar o teu tamanho de stream. Como a gente sabe, né, você tem coeficiente de temperatura, quanto mais quente o teu sistema for instalado em uma localidade mais quente, menor o teu VOC. Consequentemente, você pode trabalhar com strings maiores. E se for mais frio, né, você vai trabalhar com strings menores devido ao seu VOC ser um pouco maior. Então, esse gráfico mostra isso. Né? Você tem essa variação de temperatura. Aqui você consegue ver o comportamento da tensão em relação à temperatura. E isso tudo é mostrado por quê, né? O módulo tem os coeficientes de temperatura em relação à corrente de curto-circuito, em relação à tensão de circuito aberto, em relação à potência nominal. Então, isso aqui é muito importante na hora que você está avaliando a qualidade do módulo, principalmente na operação, porque não adianta você garantir uma potência muito alta, uma corrente muito alta, quando você não tiver coeficientes de temperatura interessantes também. Porque às vezes você tem uma potência muito alta, porém, no momento da operação, normalmente o módulo opera em 60, 70 graus, né? Se você tiver coeficientes de temperaturas não tão interessantes, a sua potência pode cair drasticamente. Isso, você sabendo do coeficiente de temperatura e o comportamento da tensão em relação à temperatura, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu dimensionamento no software PVSys. Com isso, você vai conseguir avaliar a estimativa de geração ao longo de 25 ou 30 anos. Então, é muito importante esses coeficientes de temperatura para você estar fazendo um bom dimensionamento e mitigando as perdas do seu sistema. Aqui, um ponto que gera muita dúvida, né, quando a gente fala de módulos bifaciais, né? Qual que é o ganho bifacial? O que é essa bifacialidade, né? Então, aqui só relembrando aqui conceitos básicos, né, que módulos bifaciais geram energia pela irradiação recebida na parte traseira, que provém principalmente da irradiação refletida do solo, que nada mais é a somatória da irradiação difusa com a irradiação direta refletida principalmente no seu albedo, né? Então, você pergunta, mas o que é o albedo, né? E, porém,
o nível, a porcentagem de irradiação difusa e a direta refletida na parte traseira depende muito da concepção do seu projeto. Então, aqui, se a gente avaliar essas 3 variáveis que são diretamente impactadas no seu ganho traseiro. Por exemplo, né, a altura da sua haste. Né? Então, você pode imaginar, se tem uma haste mais alta, tem a tendência de você receber mais irradiação na parte traseira. E a variação também da inclinação vai te dizer se você tem uma irradiação difusa ou direta mais fácil, está sendo absorvida na parte traseira. E outro ponto aqui seria o teu pitch, né? Se você tem um pitch maior, a chance de você ter radiação está recebendo na parte traseira é maior. Se você tem um pitch menor, a chance de você receber radiação diminui. Então, são variáveis que você não consegue definir exatamente qual é o ganho bifacial, numa estrutura XYZ, com inclinação tal, com tamanho de estaca XYZ também, com pitches diferentes. Então, é uma somatória de variáveis que vai te dar a sua porcentagem de ganho na parte traseira, né? E voltando ao albedo, né, é o fator mais importante na determinação do ganho de radiação, porque foi o que a gente comentou, né? Vai muito da refletividade do solo que você vai estar considerando, juntamente com aquelas outras variáveis que a gente conversou anteriormente, né? Aqui, como referência de valores de albedo, né, em porcentagem, utilizando a referência do próprio software PVSys, que é um dos mais conceituados, né? Aqui você consegue ter valores de referência conforme a sua superfície que você está considerando no seu projeto. Por exemplo, um concreto vai variar de 25 até 35, uma grama varia de 15 a 25, um aço galvanizado sujo, limpinho, você consegue ver que tem uma diferença bem grande. Então, são valores bem subjetivos para você estar considerando. O que é o ideal? Né? Você fazer uma medição de albedo no local, no mínimo 1 ano, 6 meses, que seja para projetos menores, né? Para você ter uma referência exata qual é a refletividade daquela superfície aonde você vai estar instalando o seu sistema fotovoltaico. Né? E aqui um cálculo do ganho bifacial bem básico, só para você pegar como referência também. Né? A gente viu naquele gráfico lá atrás que a irradiação é diretamente proporcional à corrente. Então, na teoria, se eu tenho uma radiação na parte frontal, somando a parte traseira, a minha tendência é eu ter um aumento de corrente. Né? E como é que você calcula, né, a sua corrente, o seu possível ganho bifacial? Né? Pega aqui um exercício básico aqui. Se eu vou considerar um albedo de 10%, imaginando aqui que eu vou ter, sei lá, um asfalto seco, entre 9 e 15 aqui, um albedo de 10%. E o meu módulo, conforme o datasheet tem um fator de bifacilidade de 70%, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiramente, multiplicar o meu albedo considerável versus o meu fator de bifacilidade, 10% vezes 70% daria 7%. Desse 7% é a somatória da minha radiação. Né? Então, ó, como é que eu vou somar minha radiação? 100% que eu teria da parte frontal, mais 7% da parte traseira. Então, eu teria 107% da minha irradiação total. Né? E a gente viu que a irradiação é diretamente proporcional à minha corrente. Então, como é que eu vou calcular a minha corrente de curto-circuito, imaginando para me definir qual é a minha bitola de cabo, se eu vou enterrar ou não, se eu vou usar 4 milímetros, 6 milímetros, né? Eu pego a minha corrente de curto-circuito do módulo que eu estou considerando, no caso, esse aqui, eu vou pegar o 540, né? Vezes 107%. Então, aqui da minha corrente de curto-circuito que eu teria de 13,86, vai subir para 14,83 amperes. Então, um cálculo bem básico para você, pelo menos, ter uma referência de valores de correntes possíveis conforme aquele teu ganho bifacial. Né? E quais são as vantagens de você trabalhar com o DIRCO 3.0? Né? Conforme a gente viu o desenho mecânico lá no datasheet, você tem uma compatibilidade mecânica bem interessante, ou seja, desde a sua instalação no seu telhadinho, com perfis metálicos, ou você tem uma estrutura de solo de aço ou alumínio, com essas dimensões que ele tem de largura e de peso, também você consegue instalar tranquilamente, né, com qualquer estrutura do mercado padrão que você for considerar. Então, a gente fala que é compatibilidade com diferentes métodos de fixação. Outra compatibilidade que é super importante também é a compatibilidade elétrica, ou seja, com seus inversores. Os nossos módulos, a família de DIRCO 3.0, trabalha com um valor de corrente de 13 amperes até 14 amperes. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Que esses valores de corrente são 100% compatíveis. Eles têm um inversorzinho de 1.5K
até o teu de 100, um de 250, ou até mesmo você trabalhar com inversores híbridas, né? Ou seja, aquele range de corrente, né, de MPPT que o teu inversor tiver, independente dessa potência, né? Você pode estar trabalhando com esses módulos de ROTAX, trabalhando com correntes baixas, então são 100% compatíveis com diferentes tipos de inversores do mercado e 100% compatíveis com todos da PHP. E outra, a facilidade de instalação e conexão, ou seja, nós trabalhamos com conectores QC4, que são compatíveis com o MC4, né? E o nosso tamanho de cabo, por padrão, ou seja, sem custo adicional nenhum, você trabalha com cabos de 1.3 metros, então você consegue fazer aquela conexão leapfrog, se você necessitar, consegue fazer uma ligação em série, em paralelo, ou seja, diferentes topologias de conexão nos módulos da JAS que você consegue fazer. Então, no momento que você vai estar botando, orçando e comprando um kit gerador da PHB, você pode ficar tranquilo que vai ser compatível com a estrutura, vai ser compatível com o teu inversor e vai ser muito mais fácil você estar instalando em campo. Vitor, só rapidinho, deixa eu comentar ali sobre as estruturas. Pessoal, vocês estão vendo aí, eu pedi para o Vitor colocar aqui, né, especificamente as da PHB. A gente só trabalha com estruturas isopletas 4, tá, pessoal? Isso significa que você tem ali uma resistência à carga causada por ventos muito elevada. Existe aí uma curva de isopletas do Brasil todo, tá? Você pode ver ali que o nível mais alto é o nível 5, né? Então a gente faz para nível 4, mas havendo a demanda, vocês podem conversar com a gente aqui que a gente vai atender ao projeto de vocês, tá? Mas então, sempre você tem que olhar para onde que você está instalando para ver se é compatível com as cargas causadas por vento no local. Outro ponto que eu queria destacar, tá? Vocês estão vendo aí duas estruturas de solo diferentes, tá? A que está no meio ali é uma estrutura biposte de alumínio anodizado e a que está no lado direito é uma estrutura de aço-ZAN monoposte. Tá? Isso é outra preocupação que a PHB sempre teve, que é com a corrosão da estrutura. Tá? Se você pegar um manual de qualquer fabricante de módulo fotovoltaico, você vai ver lá que se corroer o frame do módulo, você vai perder a garantia, né? Então a gente tem preocupação aqui para não deixar que isso aconteça. Como é que a gente faz isso? No biposte, alumínio anodizado, tá? E no monoposte a gente tem um tratamento ZAN aí que você não vai encontrar em outro lugar no mercado, tá? Ninguém tem esse nível de precaução assim que a gente encontra na PHB contra a corrosão. Tá? Então só lembrar aí para ter essa preocupação também com a compatibilidade das estruturas como um todo, tá? Muito obrigado, Vitor. Complementando também, até a questão da compatibilidade entre as ligas metálicas, para você ter um bom sistema de aterramento, o SPDA que você precisa do seu sistema, então isso aí é muito importante você ter estruturas de qualidade para estar casado com módulos e inversor de qualidade, né? É todo um conjunto de boas práticas, de bons equipamentos que vai ter um sistema operando com qualidade, né? Outro ponto que é muito importante, né, a questão de prêmios e certificação, né? O que representa isso? Representa a qualidade, né? Então, aqui, se a gente pegar alguns testes padrão pela IEC, né, a 61, principalmente a 61.215, que são focados em qualidade de produto, né? Você, em diferentes testes, né, você permite até uma perda de potência, né, de até 5%, né? O que isso quer dizer, né? Você, depois de diferentes testes, você pode ter uns 5% de perdas que você vai estar aprovado com padrão de qualidade do mercado pela IEC. Né? O que essa certificação IEPC e a PBL faz? São testes mais críticos, né? É um estresse mecânico e elétrico muito maior, como se fosse 3 vezes, fazer realmente 3 vezes os testes pela IEC. Com isso, você garante em média de até 2%, permite de até 2% de perda de potência nominal. Então, são testes muito mais rigorosos que pela TUV, basicamente 3 vezes mais, considerando menos perdas possíveis. Então, são poucos fabricantes que têm essa certificação, tanto a RTC e a PVL, se você buscar na internet, você vê isso, RTC você só vai ter 6 fabricantes e você vai ter em torno de 15, né? A gente sabe que tem mais de 40 fabricantes de mercado, são poucas empresas que têm essa certificação, né? E daqui para frente, nosso foco vai ser
nessa certificação, né? RTC, vamos explicar rapidamente o que ela é, né? E qual que é a função e quais são os testes realizados, né? A RTC, né, é um laboratório americano independente, né, onde avalia produtos e serviços de sistemas fotovoltaicos em todo o mundo, né? Então, eles realizam testes de produtos de uma ampla variedade de fabricantes de modas, inversores e sistemas de armazenamento. Então, qual é a função da RTC? Né? Agrega um valor ao P&D, ou seja, com isso você gera feedback para todos os fabricantes para estarem sempre melhorando seu produto e tendo produtos com mais qualidade, mais competitivos, né? Oferecendo para os seus clientes melhores soluções. Né? E também isso serve para analisar a bancabilidade dos fabricantes e fornecedores. E avalia produtos usados apenas as mais recentes padrões de testes e métodos da ciência superiores, ou seja, são baseados na IEC. Né? Todos os testes são baseados em IEC, só que são testes mais agressivos. Né? E o principal, né, se você pegar o relatório da Bloomberg, né, é usado como parâmetro de qualidade de produto. Então, se você pegar o relatório da Bloomberg, vai falar da bancabilidade, falar se é tier 1 ou não, e também lá tem vários pontos especificantes que para você garantir a qualidade do módulo, você precisa ter testes, né, em laboratórios independentes. Um desses laboratórios é a RTC. E a RTC, né, ela gera um relatório que resume os resultados de mais de 12 meses de testes. Eles estão um ano testando os módulos JA e de outros fabricantes também, para você realmente gerar um relatório e ter evidências que esses módulos são de qualidade. Então, a RTC avalia que a JA está entre os 6 melhores fabricantes do mundo. Então essa certificação somente 6 fabricantes do mundo têm, e a JA é um deles, é um dos líderes do mercado. E como é que esse reconhecimento é obtido? Né? É uma somatória de indicadores de confiabilidade, desempenho e qualidade. Então, cada pilar aqui, em determinados testes, você consegue falar se o produto é de qualidade ou não. Né? E qual que é a sequência de teste para você estar validando se o módulo tem qualidade ou não tem qualidade? Né? Dentro do teste de confiabilidade, você tem o Dump Heat Test, né, que é o DH2000, ou seja, esse teste de calor úmido avalia o impacto do calor e da umidade na confiabilidade do módulo fotovoltaico. A gente sabe que em campo você vai instalar em diversos ambientes, seja mais agressivo ou não, mais quente, mais frio, mais úmido ou não. Então esse teste valida isso, ou seja, o módulo é submetido a temperatura de 85 graus com umidade relativa de 85 graus durante 2.000 horas. Né? Se você fazer uma comparativa com a TUV, né? Pela TUV são 1.000 horas, aqui são 11.000 horas, então é um teste muito mais agressivo, né? E reconhece todos os fabricantes somente que tiveram menos de 2% de potência nominal após esse teste. Então, é colocado dentro de uma câmara climática, 85 graus e 85% de umidade relativa do ar durante 2.000 horas. Então, é um teste bem criterioso e bem agressivo, né? Dynamic Mechanical Load Sequence, que é o DML, né? O que esse teste faz? Ele analisa a carga mecânica dinâmica. Então, no datasheet a gente vê que o módulo suporta até 5.400 pascais, a parte traseira 2.400. E como é que esse teste é feito? Né? É feito basicamente assim, né? Você tem uma máquina, você tem ventosas, onde elas empurram e puxam o módulo numa sequência de 1.000 ciclos. Então, coloca uma carga de 1.000 pascais na parte traseira e depois 1.000 pascais na parte frontal. Uma frequência de 3 ciclos. E após isso você passa pelo ciclo térmico e ciclo de umidade e congelamento, ou seja, depois de estressar mecanicamente o módulo, eu esquento, esfrio ele e vejo como é que está o comportamento das células e principalmente da potência nominal, tensão corrente. Então, só quem tem esses testes são os fabricantes que tiveram menos de 1% de perda de potência nominal após esse teste. Então, é um teste bem criterioso e bem legal. E temos o Cycle Test, né, TC600. O ciclo térmico, basicamente, né, a gente viu no datasheet que o módulo esporte de menos 40 até mais 85, né? E da onde vieram esses números? Vieram desse teste aqui, né? Porque os módulos são submetidos a uma ciclagem, uma câmara térmica entre dois extremos, ou seja, entre 85 graus na extremidade e menos 40 na extremidade baixa. Então, todo aquele ciclo desde o congelamento até o aquecimento, né? E são 200 ciclos de aquecimento e resfriamento do módulo, né?
e onde você, o que você garante com isso, né? Aquela fadiga entre materiais. A gente sabe que diferentes materiais têm diferentes coeficientes de dilatação, né? Então você consegue garantir a conexão, principalmente as conexões elétricas entre a célula, entre os rímos, os fingers, os barramentos, você consegue garantir que toda essa conexão ficou intacta, né? Depois desse resfriamento e aquecimento, né? E o teste, né, só garante que você possa, né, ter uma perda de 2% na sua potência nominal para esse teste. PID Resistance, então são testes de PID, né, que todo mundo já conhece o fenômeno PID, né? Se o nosso sistema trabalha em 1500 volts, então é um estresse elétrico, uma tensão nominal de 1500 volts DC durante 182 horas. Você não pode ter fuga de corrente, consequentemente você não pode ter mais que 2% de perda de potência nominal após esse teste. E analisando agora a questão de desempenho, né? Como é que a gente analisa o desempenho do módulo pela IRTC, né? O teste de eficiência, ó, classifica os módulos máximos de eficiência total com base em medições e caracterização da curva IV, ou seja, traçada a curva IV durante um ano para você garantir que essa tensão e essa corrente que você está considerando no datasheet, que você dimensionou o teu sistema no PVC, estimou uma geração de energia, vai estar de acordo com o datasheet, vai estar de acordo com o funcionamento na prática desses módulos. Então, são traçadas por IV ao longo de um ano, analisando a estabilidade e confiabilidade do produto. Então, você tem que ter uma curva de tensão e corrente muito estável, claro, de acordo com a sua degradação, então você tem que ter uma eficiência acima de 20% para você ser considerado um módulo radioativo. Outro teste, né? A relação de PTC e STC. Então, aqui você consegue garantir principalmente os coeficientes de temperatura. Então, você vai trabalhar em diferentes temperaturas e ver o comportamento da sua tensão e corrente de acordo com o coeficiente de temperatura que o fabricante está dizendo para você. Então, isso aqui tem que estar muito de acordo, né, com a curva IV que você está traçando. Então, a 40 graus, qual vai ser a tensão e corrente que tem que trabalhar? Tem que ser de acordo com o coeficiente. Então, você está caracterizando essa curva IV de acordo com a variação de temperatura do módulo. Com isso você passa mais credibilidade e confiabilidade no seu sistema. Então, o módulo é submetido a uma temperatura de célula de 45 graus e temperatura ambiente de 22 graus, né? Uma velocidade de vento de 1 metro por segundo. O Panfile característico basicamente são o que os grandes fabricantes dispõem para os seus clientes, né? Eles fornecem Panfiles que a gente fala certificados, né? Certificados tanto pela TUV, pela RTC ou por qualquer outro laboratório independente. Então, isso aqui, você gera um Panfile novo, certificado para os seus clientes. O que você garante com isso, né? Que aquele projeto que você está dimensionando, aquela estimativa de geração de energia para você fechar sua conta, ter um LCO interessante, né? Vai estar realmente de acordo com o que você projetou. Porque se você, quanto mais o seu Panfile estiver próximo da realidade, né, do que você vai dimensionar e projetar no seu sistema, mais otimizado e com uma performance melhor vai estar o seu projeto quando você tiver instalado. Então, esse arquivo caracterizado é uma certificação de arquivo PAN. Então, com isso você consegue garantir todos os coeficientes de temperaturas, tensões e correntes, né? Para ver se realmente faz sentido, né, desde o momento que você desenvolveu o projeto, estimou a geração de energia e no momento que ele foi instalado em campo e está operando. Aqui a validação do teu lead, então aqui nós fazemos o teste lead e garantimos de acordo com a ISC, então esse teste é basicamente de acordo com a ISC 61215, onde a gente faz todos os testes de lead conforme a norma, né? Com isso a gente garante que o lead realmente vai estar de acordo, né, com o que você está projetando em campo. Então, se o fabricante falar, o meu lead é 2%, o meu lead é 2,5%, o meu lead é 1%, em diferentes tecnologias, pela RTC você garante que realmente que esse lead vai ser dessa forma. Porque a gente sabe que no primeiro ano tem aquela degradação acelerada, depois as células de qualidades têm aquela regeneração e depois estabiliza tendo aquela degradação anual. Então, a gente pegar aquele gráfico, né? Você tem o lead acelerado, né? Aquele primeiro ano, em média 2%, depois ele tem a regeneração, depois ele começa a
ter a degradação anual de 25 ou 30 anos. Então, esse teste garante, né, que do 0 até 2%, imaginando aqui, você garante que realmente é 2% ou até menos, né? Inclusive, a JA tem alguns relatórios que ela disponibiliza para alguns clientes, né, em os leads atingem valores menores que 2%, mas nós mantemos 2% como valor conservador para o mercado. O leitide também é um teste, é um fenômeno que ocorre também quando a célula atinge altas temperaturas, então acima de 40 graus ocorre o leitide. Então, esse teste, como é que é feito? Os módulos são expostos a temperatura de 75 ou 85 graus por 2 ou 3 ciclos de 162 horas. Com isso, a gente garante que a perda por leitide, né, esteja de acordo com o projetado e de acordo com o Confile, ou principalmente aos informes, ao relatório da sheet que o fornecedor está oferecendo para os seus clientes. E nessa categoria, só reconhece se você tiver 1% de perda após o teste letivo. Então, são poucos fabricantes que têm essa certificação e a JA é um deles. Né? Agora, mudando para o pilar de qualidade. Né? De qualidade, aqui a gente tem o teste de impacto de granizo, né? Onde ocorre mais para o sul do país, mas ocorre, né? A gente acha que não ocorre, mas ocorre em algumas regiões, né? Que basicamente temos canhões de bolinhas de gelo aqui, onde a gente tem determinados pontos no módulo que são pré-definidos de acordo com a IEC, onde você tem impactos de bolas de gelo com uma força cinética de 20 joules, né? Com uma bolinha de 45 milímetros, né? Em torno de 1,8 polegadas, né? Viajando a uma velocidade de 30 metros por segundo, imaginando aquela chuva de granizo que está atingindo o módulo, né? Fazendo essa simulação e validando que o módulo, se caso for exposto a uma chuva de granizo, o módulo vai suportar tranquilamente essa chuva de granizo, protegendo principalmente suas células, né? Porque a gente sabe que o vidro é muito mais forte que a célula, às vezes você tem uma microfissura na célula que a olho nu não é visto, né? Mas você fala com ele, é visto. Então, com esse teste, a gente garante que se tiver uma chuva de granizo, nessas condições você consegue ter uma não quebra de células, né? E também garante que somente os fabricantes com menos de 1% de perda de potência nominal após esse teste sejam certificados. Outro teste é o que a gente fala que é o teste de toda a lista BOM, né? Que a gente fala que é a lista de todos os materiais do módulo. Então, aqui que é validado isso, né? É uma gama de testes, somente se você passar em todos esses testes, você é validado nessa categoria. Então, uma somatória de todos esses testes, né? Você tem que ter menos de 2%, uma média de menos de 2% de perda de potência nominal, então, minha potência nominal, tá? Tem que ter menos de 2% de perdas para você ser certificado em todos essas categorias, esses pilares que juntam, né, para você ser um high achiever, para você ser um fabricante de qualidade, está oferecendo produtos confiáveis para o mercado. Então, só reforçando, né, são somente 6 fabricantes que têm essa certificação, então é sempre importante você estar buscando fabricantes que tenham certificação além da TUV, né? A TUV é muito bom, claro, a série ISME 215 730, porém, é interessante você também ter outros testes além desse para você garantir modos de qualidade. Né? Então, aquela velha frase que a gente fala, ó, você ser tier 1 é sinônimo de qualidade? Não, porque você precisa ter qualidade, você precisa ter testes a mais, né, em laboratórios independentes para você garantir realmente a qualidade de produto, não somente fabricação. Eu acho que seria isso, para a gente falar principalmente dos módulos, naquela primeira parte, falar um pouquinho dos testes, que é sempre interessante a gente estar difundindo conhecimento para o mercado solar. Né? Perfeito, Vitor. Agradeço a sua disponibilidade, antes de tudo, tá, de estar aqui com a gente hoje, reforçando todos os conhecimentos aí de módulos, especialmente de módulos bifaciais. Tá, pessoal? Isso que o Vitor estava falando agora de testes, só para esclarecer, tá? São testes, todos os quais a JA passou neles, tá? Então, quando ele apresenta esses resultados, quando ele descreve esses testes,
são coisas que a JA já fez, já testou, já passou. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho a pergunta aqui do Sebastião, eu acho que ela vem a calhar para a gente começar por ela. Boa tarde. Quanto chuva de granizo, qual garantia que posso informar ao cliente? Então, o Vitor comentou aqui, acho que o nome do teste é HDT, tá, Sebastião? Que é um teste que você vai estar simulando ali, que as bolinhas de granizo, né, o Vitor coloca ali de 45 milímetros, ó, cai em cima do módulo por pré-definições de uma IEC, tá? E o módulo tem que ser resistente a isso, né? Então, a JA tem essa certificação, o nosso módulo aí de 540 está certificado nisso, e aí você pode comentar isso com o seu cliente. Pode dar mais uma explanada para a gente, Vitor? Claro, claro, isso aí a gente garante, né, conforme o teste da IEC, e principalmente com essa certificação IEC, a gente garante mais ainda, se a gente coloca um ambiente muito mais agressivo para a gente realmente garantir que os módulos têm qualidade, nesse caso, esse fenômeno ocorrer. Claro, se for um fenômeno muito fora do normal, né, aí teria que ser estudado, né? Uma granizo muito grande também, a gente precisa analisar a um ponto, né? Mas em chuva de granizo padrão para o mercado brasileiro e sul-americano, o nosso módulo está bem respaldado. Perfeito. Bom, tem mais perguntas aqui, tá? Nosso colega pergunta: pode ser instalado o módulo com a parte traseira virada para cima ou há diferença entre os dois lados? Bom, a diferença, pessoal, é claro que vai ter, mas a pergunta do colega aqui é bastante pertinente, porque o cliente final que desconhece de tudo, ele não sabe se tem diferença ou se não tem, né? Claro que de um lado a gente vai ter as junction box, né? O cabo saindo e tal, mas o que mais que a gente pode encontrar de diferença aí entre os dois lados e se pode ou não pode instalar ele do avesso, digamos assim, Vitor? Claro, poder você até pode, né? Só que não seria recomendável, né? Até pelo tipo construtivo, né? Vamos pegar aqui dois pontos. O tipo de fabricação da célula, então você já tem uma diferença na parte frontal e traseira, né? Principalmente de contatos elétricos, de absorção de radiação, e também o tipo construtivo do módulo, né? Porque você pega ali na parte traseira. Na parte traseira você tem os freios, você tem um freio mais alto, você tem aquela orelhinha de fixação, então você vai ter problemas, né? E principalmente para módulos de face reta, você tem aquela fita entre as células na parte traseira, que tem duas funções, né? Aquela fitinha entre as células, se você consegue enxergar. Uma das funções é o quê? Você refletir aquela radiação que vai passar entre as células de volta na parte traseira do módulo, né? E outra função é para você, se quando você for fazer uma termografia, né? Você não ter problemas de pegar uma medição de temperatura na parte traseira, né? Então, essa fitinha tem essas duas funções, né? Ter a repetitividade na parte traseira branca, tentar reaproveitar essa radiação que entre as células você perdeu, e também na parte de termografia, na parte de banheiro. Você não distorcer as medidas que você está fazendo no módulo com a parte traseira. Mas, basicamente, seria isso. Não sei se eu respondi. Perfeito, Vitor. Acho que deu para entender, sim. Só vou pedir para que tu fale mais perto do microfone aí que tu tá. Tem um pessoal que tá achando que o áudio tá meio ruim, tá? Mas deu para entender, sim. A parte traseira dos módulos bifaciais pode ser limpa da mesma forma que a frontal ou um cuidado diferente é necessário? Em relação à frequência das limpezas, ela tem que ser a mesma? A parte traseira, na teoria, né, ela tende a ser menos suja que a parte frontal, né? Porque você não vai ter aquele contato direto, né, de chuva, calor, poeira. Claro que você vai ter uma sujeira na parte traseira, né? Mas, porém, os modos AJA, né, por serem double glass, diferentemente de alguns outros fabricantes do mercado, onde você tem um vidro na parte frontal, um backsheet transparente na parte traseira, o nosso, por padrão, trabalha vidro-vidro. Então, o método de limpeza, se caso você for fazer, seria o mesmo, né? Seria o mesmo método de limpeza. Não água, nada de utilizar outros elementos, né, químicos para estar fazendo essa limpeza, né?
Mas a periodicidade, se você tiver disponibilidade de fazer na parte frontal e traseira, ok, mas se não, principalmente na parte frontal, né? E a parte traseira vai ter um elemento que a gente não consegue controlar, né? Como é que a gente vai controlar essa sujidade na parte traseira? A parte frontal é um pouco mais fácil, né? Perfeito. E até porque, na verdade, se a gente já está se dispondo a fazer a manutenção da parte frontal, né, por que não fazer também da parte traseira? Eu acho que esse questionamento a gente tem que se fazer também, né? Afinal de contas, a gente sempre vai querer extrair o maior desempenho da usina, tá? Então fica aí a reflexão para a gente estar fazendo também. Qual o ganho em se instalar um módulo bifacial em um telhado? Em um telhado, a gente considera o ganho bifacial nulo, tá? Se você estiver dimensionando, projetando um sistema com módulos bifaciais, ou jogar em telhados, né, onde você tem aquele mínimo de espaçamento de 10 centímetros, né, você considera o ganho bifacial nulo. Porém, você vai ter automaticamente, se você substituir, né, um módulo monofacial por bifacial, você vai ter ganhos também, devido ao que? A questão da degradação, né? Porque quando você trabalha com bifacial, você está trabalhando com módulos double glass. Quando você trabalha com monofacial, você está trabalhando com módulos, a parte frontal vidro e a parte traseira backsheet, né? Então, se você analisar os dois datasheets, você vai ter coeficiente de degradação diferente, né? Então, no estudo que a gente fez aqui na Rotar, no mesmo cenário, utilizando um módulo monofacial e um módulo bifacial, desconsiderando a parte do lente traseiro, você vai ter em torno de 1,3% a mais de geração. Por quê, né? É um ponto que não tem nada a ver com a bifacialidade, mas tem a ver com a degradação. Então, porque você com um monofacial, você tem uma degradação de 0,55 ao ano, né? Com bifacial, você tem 0,45. Você tem 0,1% menor degradação ao longo de 25 ou 30 anos. Perfeito. Isso é um ponto extremamente importante para explicar para o cliente final, né, pessoal? O cliente final, ele não entende essa questão de degradação. Então, eu acho que assim, complementando, tá, o que o Vitor falou, perfeito, tá, muito bem colocado, mas complementando, talvez assim, esmiuçar para ele que a capacidade de produção da usina ao longo da vida útil, ao longo da vida esperada dela, que nesse caso vai ser 30 anos, vai ser inevitavelmente maior também do que se fosse monofacial, exatamente por essa questão da degradação do módulo. Tá? Então, para o cliente final, às vezes é melhor explicar essa distinção, não só parar na degradação, né, mas falar também na quantidade de energia que é produzida na usina ao longo da vida útil dela. Até se você pensar, né, a gente sabe que as células e, consequentemente, o módulo são um módulo sensível à temperatura. Então, quando a gente trabalha com vidro, a condutividade térmica do vidro é muito melhor do que o backsheet, né, plástico na parte traseira. Então, por isso, você tende a trabalhar com um módulo em menor temperatura e, consequentemente, ele tem uma performance melhor. Né? Perfeito. Vamos passar para a próxima aqui. Como funciona a garantia de 30 anos do módulo? Bom, então só para dar mais uma explanada aqui nessa pergunta, tá? Você vai ver hoje que o módulo fotovoltaico ele vai ter sempre duas garantias, né? A garantia normal, nesse caso aqui de 12 anos, e a garantia de performance, que vai ser sempre um prazo maior. Então, Vitor, eu queria que tu desse uma palhinha para nós, explicar assim, o que é uma garantia, o que é outra garantia, e especialmente a de 30 anos, como que ela funciona. Certo. A garantia de produto de 12 anos da JA, né, são contra defeitos de fabricação. Ou seja, qualquer defeito que for constatado que é um funcionamento devido a uma má fabricação, ou algum problema que possa ser oriundo de uma pequena falha no momento de fabricação do módulo, a JA entra em garantia automaticamente do seu módulo. Né? Então, isso aí está tranquilo. A garantia de performance funciona da seguinte maneira, né? Imaginando que o módulo esteja em condições normais, não tenha problema nenhum, não tenha ponto quente, não tenha um problema de
sei lá, está trincado o seu vidro, a caixa de gestão estiver estufado, um cabo tiver mordido, um conector quebrado, um backsheet rasgado, né? Constatando que tudo isso você não tem problemas e mesmo assim o módulo está gerando menos que você projetou, ou menos que deveria estar projetado, aí você entraria nessa garantia de performance, que a gente garante, conforme aquele gráfico que a gente viu lá atrás, a garantia de performance conforme a degradação. Então, a gente vai imaginar que lá no seu 30º ano de vida útil, né, para esse miofascial, ele teoricamente tem que estar com 85% da sua potência nominal. Claro, em condições padrões, né? Sem você trabalhar naquela correção devido aos coeficientes de temperatura. Então, visto isso, que o módulo está em perfeitas condições, não tem problema de fabricação e nenhum defeito visível que nós da JA podemos identificar, aí entraria nessa garantia de performance, ou seja, performance. O módulo não está performando conforme especificado pelo fabricante, no caso da JA. Seriam essas duas garantias que a gente teria, né? De produto, defeito de fabricação e depois a parte de performance, ou seja, o módulo está instalado corretamente, está dimensionado corretamente, e mesmo assim ele está apresentando uma baixa geração. Perfeito. Só tem como tu avançar uns slides, Vitor? Eu acho que tem logo em seguida essa garantia aí que a gente está tratando. Tá? Que vocês conseguem ver aí no canto esquerdo da tela, pessoal, a diferença de uma garantia de performance de um módulo bifacial, tá? Exatamente desse que a gente está tratando agora. Então aí você vê que o padrão seria 25 anos, né, que está em azul, e o bifacial vidro duplo, que a gente está tratando aqui agora, nesse webinar, aí vai ter até 30 anos, né? Tudo isso aí, inevitavelmente, como eu falei, vai acabar se refletindo em energia sendo produzida pela usina, tá? Mais energia sendo produzida pela usina. A Thaís questiona qual a diferença da degradação, não consegui ouvir claramente. Então, essa aí eu mesmo respondo, tá, Thaís? A gente vê aí que pela condutividade térmica do vidro ser maior do que um módulo com vidro frontal e backsheet traseiro, ele sofre menos com a degradação. Tá? Então, antes dessa pergunta, era sobre isso que o Vitor estava falando. O módulo bifacial, ele sofre menos impacto de degradação do que um monofacial. Tá? Então, eu espero que eu tenha te respondido, tá, Thaís? Agora, a última pergunta, tá? Essa pergunta aqui, meu Deus do céu, é uma das que a gente mais recebe aqui no suporte da PHB. Cliente final vem falar com a gente sobre isso. Expansão do sistema, tá? Eu tenho lá um sistema com módulo bifacial 540 da JA. Eu posso fazer uma expansão de sistema com módulo menor? Posso fazer com módulo maior? Não posso fazer? Você pode falar um pouquinho para a gente, Vitor? Claro, claro. Pela elétrica básica, né, a gente sabe que sempre um sistema conectado em série, né, você tem um valor de corrente. Conforme de acordo, né, o teu semicondutor, no caso o módulo, né, está de acordo e projetado para trabalhar naquela corrente. Quando você coloca um módulo de menor potência, aquele módulo tende a trabalhar numa corrente menor, que é a potência em relação à tensão e corrente, né? Então, se eu tenho uma potência menor, logicamente eu vou ter ou uma tensão menor ou uma corrente menor, ou os dois. Né? Nesse caso, pegando o caso que fosse uma corrente menor, você ceifaria toda aquela string e trabalhar uma corrente menor. Né? E para onde iria essa corrente? Né? Vai para a distribuição, vai para aquecimento de célula. Né? Então, para você fazer uma expansão com módulos menores, não é recomendável. Você vai ter problemas em relação à corrente. Para trabalhar com uma expansão com módulos maiores, né? Módulos maiores em relação àquela string que você já está operando. Vamos supor que, pela JA, nós garantimos que você possa trabalhar com um módulo maior de até 10% de diferença de potência. Tá? E sempre, claro, com as mesmas características. Inclusive, teve até um artigo do professor Marcelo, que ele comentou alguns dias e falou muito desse ponto ali, né? Então, você pode trabalhar com potências maiores, ok? Desde que os módulos sejam da mesma tecnologia,
com tensões e correntes próximas, né? Não pode ter muita distância, não pode ter um gap muito grande entre a tensão e corrente para você não ter perdas, né? Em relação ao efeito Java, ao aquecimento do teu sistema, né? Então, para expansão, sempre se recomenda trabalhar com a potência igual, né? Seria o mundo ideal, ou maior, até 10% de potência de diferença desse módulo que já está instalado com aquela expansão que você está considerando. Nunca trabalhar com módulos de potência menor à STEM atual. Perfeito, Vitor. O Vitor deu um destaque muito interessante, pessoal, sobre a corrente. Tá? Ele explicou aqui que a corrente maior pode causar aquecimento das células dos módulos que são de potência menor, né? Mas eu aqui, do lado do fabricante do inversor, tá? Eu também alerto vocês para o lado da tensão. Tá? Quando vocês adicionam um módulo, por exemplo, assim, você pegar um inversor lá com mais do que 3 strings no mesmo MPPT, ou até 2 strings no mesmo MPPT, você adicionar módulos você vai ter que também adicionar na mesma proporção na outra string. Tá? Você pode causar aí um desbalanço de tensão, você pode causar aí uma corrente reversa, e eu garanto para vocês que isso não é uma situação ideal, não é uma situação que a gente quer. Tá? Então, sempre antes de fazer expansão, por favor, mandem mensagem para a gente. Você está vendo esse vídeo no YouTube, você está vendo esse vídeo agora, comenta aqui, manda e-mail para mim, tá? Que a gente vai orientar vocês com a melhor solução. A gente pode propor também outras soluções que às vezes vocês não estão pensando, vocês não estão sabendo. Então, não é só do lado da corrente, não é só do lado da tensão, tem que ver o conjunto todo da obra, tá, pessoal? Tem que ver, obviamente, né? Isso aí eu acho que é claro, mas vale a pena falar. Tem que ver se o cliente tem telhado para expandir, tem que ver se a inclinação é a mesma, a orientação é a mesma, tem que ver a qualidade do telhado que ele vai colocar os módulos. Então, é um conjunto infinito de fatores que a gente está aqui para apoiar vocês. Tá? O pessoal da JA, sem dúvidas nenhuma, também vai estar apoiando, mas aqui na PHB a gente pode propor aí algumas outras soluções que vocês não estão pensando, tá? Lembrando, o vídeo vai para o YouTube, tá? Provavelmente na semana que vem. A gente tem que colocar a vinheta e fazer algumas edições. Vitor, te agradeço de novo, tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de fazer outros webinars, outras tecnologias, outros ensinamentos, tá? Obrigado, me despeço. Com certeza, Ivan, vamos ter vários webinars, porque tem bastante tema, né? Tem bastante conteúdo que a gente pode estar compartilhando com vocês aí da PHB e também com todo o nosso público, né? Que adquirem nossos produtos e da PHB também. Então tá, pessoal, até a próxima. Valeu.